a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Não sei a situação que você tem vivido esse tempo, mas é um tempo muito especial para nós, mesmo num tempo difícil que vivemos, podemos compartilhar um pouquinho que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo de isolamento, em que o mundo inteiro foi virado de cabeça para baixo com toda essa situação que nós temos vivido. E eu quero iniciar esse tempo lendo um texto com você que está no Salmo 33, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E no início desse vídeo, talvez você não tenha visto desde o início, nós ouvimos uma canção sobre o Brasil, para olhar para cima. Nós estamos vivendo uma situação difícil no mundo inteiro, inclusive na nossa nação. Muitas pessoas morrendo, muitas estão infectadas nos hospitais. Temos vivido também uma situação de desemprego, de crise social. E eu quero convidar você a comigo e com a minha irmã que está conosco hoje. Deus me deu esse privilégio. Nós vamos orar. Eu quero orar com você pela nossa nação nesse primeiro momento. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que se não for o Senhor que estiver do nosso lado, nós não temos condições de seguir em frente, nós não temos condições, Senhor, de vivermos, nós não temos ânimo, Senhor, se não for o Senhor que for a nossa segurança
Nós não temos segurança em nada a não ser no Senhor e na tua palavra. Por isso pedimos, Senhor, coloca a tua mão sobre o mundo, mas em especial neste momento, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, Senhor. Ó Deus, Senhor sabe, Senhor, que muitas pessoas hoje estão nos hospitais, algumas na UTI, Senhor, com respiradores, algumas talvez desenganadas por conta da sua saúde. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, visite essas pessoas. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão, Senhor, atemorizadas, ansiosas, preocupadas, com medo de serem infectadas. Oramos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos que trabalham na linha de frente do tratamento dessa situação toda. Tem misericórdia, Senhor, dá a eles ânimo e que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pelas lideranças de todos os níveis ou esferas de poder do nosso país, desde o município até o estado, nação, no nível legislativo, federal, legislativo, executivo e judiciário. Tem misericórdia, Senhor, dá a eles temor do Senhor, amor pelo próximo, e que o Senhor coloque a tua mão, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja o Deus da nossa vida, das nossas cidades, dos nossos estados e da nossa nação, em nome de Jesus. Nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que se o seu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e te buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria e sararia essa nação. Por isso, sara a nossa nação, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor está sob o controle de todas as coisas e basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Tem misericórdia. Olha para o seu povo, olha para aquele remanescente, fiel ao Senhor, e tem misericórdia do nosso país. Faz o que a política, que os políticos, que o poder não pode fazer, faz o que a medicina, a ciência não pode fazer, faz o que o dinheiro não pode fazer. O Senhor tem poder para fazer toda e qualquer coisa. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Abençoe esse tempo que nós vamos ter de conversa. Que o Senhor esteja à frente desse tempo e que o Senhor fale aos nossos corações, que seja um tempo agradável. Tudo que fizermos e falarmos, que agrade o teu coração e toque no coração das pessoas que estão nos ouvindo, para a honra e glória do Senhor que nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Lilian, muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado por atender o convite. A Lilian é minha irmã mais velha. Eu sou o segundo filho de 4 irmãos. A Lilian nasceu primeiro, 2 anos antes de mim. Depois nasci eu, depois meu irmão André e meu irmão caçula Felipe. 9 anos depois do André também veio de surpresa para fazer a rapa de tacho, não é verdade? A Lilian, ela é formada em teologia, ela também é formada em pedagogia e agora tem um mestrado em educação. Ela foi para o seminário antes de mim, alguns anos. Lilian, que ano que você foi para Londrina para estudar? Em 92. 92, se formou em 96, não é verdade? Sim. Então, 4 anos depois da formatura dela, foi eu e a Cláudia também estudarmos no mesmo seminário. E Deus chamou, eu me lembro também de uma coisa muito interessante na nossa infância, talvez a Lília se lembre, nós fazíamos parte de uma igreja bem pequenininha, chamada Igreja Evangélica do Povo Livre. E lá numa ocasião, uma das irmãs, eu não me lembro se foi a irmã Marta ou a irmã Vera, que oraram e nos viram. E ela nos viu ainda, crianças na frente, servindo no ministério. E aquilo nunca fugiu da minha mente, do meu coração, mas eu creio que Deus usa pessoas e confirma na sua palavra. E o tempo foi se passando, eu nem me lembrava mais disso, e depois Deus tocou no seu coração, você foi para o seminário, se formou, teóloga, e depois 4 anos eu também fui, e agora eu vejo que o que Deus colocou no coração daquela irmã era vontade dele para as nossas vidas. Você está servindo ao Senhor na igreja aí, presbiteriana, mas também você é professora no município, seu esposo, uma bênção na sua vida e na minha vida, na nossa família. O esposo da Lilian, ele é engenheiro, ele é professor universitário e também trabalha, e já tem uma grande experiência na área de construção civil. Então a Lilian também tem 3 filhos, meus 3 sobrinhos, o Jonatas, a Jéssica e a Letícia. Então é um prazer, Lilian, muito obrigado por atender o meu convite, estar comigo nesta noite. E os irmãos estão
nos ouvindo pela live agora. Que Deus abençoe a sua vida e Deus fale ao seu coração, como eu espero que fale ao meu coração. Você Amém. que assiste, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã que nos assiste. Eu não sei se você está na sua casa, se você está no hospital, no trabalho, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: Deus tem algo especial para você, para o seu coração, e que Deus nos abençoe nesse tempo. Olívia, Amém. não sei se você quer falar alguma coisa de início. É um prazer estar com você nessa live. É uma coisa que é nova para mim e é um pouco estranho, porque eu não estou acostumada assim, a uma exposição, mas creio que Deus tem um plano em todas as coisas e esse convite eu não poderia deixar de aceitar. Verdade. Porque não é uma coisa só que eu quero, mas o que Deus quer, né? Eu creio que Deus tem algo para nós essa noite também. E se está acontecendo essa live é porque Deus tinha um propósito que fosse assim. Amém. Então eu agradeço a sua vida, agradeço a insistência. Eu estava pela sua vida e pela sua família. Isso. Eu estava pensando aqui que nós somos da época do tempo da lei na nossa família, né? Os outros dois são do tempo da graça, não é verdade? Brincando um pouquinho. Eu acredito que nossos pais estão nos assistindo. Eu amo muito vocês, estou com muita saudade de vocês. Infelizmente, esse tempo não permite eu poder abraçá-los, estar com vocês, mas eu sei que vai chegar o tempo de nós nos vermos novamente. Também mando um abraço para todos os irmãos que nos assistem, de várias cidades, familiares, talvez os irmãos nossos também estejam assistindo, sobrinhos, nossos primos, primas, que Deus abençoe vocês, irmãos da igreja de Jandaia, de Mandaguari, de Cambira. A Lilian estaria conosco esse ano, nós estávamos acertando para ela vir esse ano falar na nossa igreja em Jandaia, mas por conta de tudo que aconteceu, o mundo virou de ponta cabeça, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, que Deus está no controle. Ô Lilian, esses dias atrás, estava pregando na igreja que o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, né? Deus está no controle, não é verdade? É verdade. Ele continua no controle, né? Embora as coisas pareçam fora do nosso controle, estão de fato fora do nosso controle. Mas como diz o reverendo Hernandes, elas estão totalmente sob o controle dele, de Deus. Glória a Deus por isso. Eu estava pensando aqui, como você tem visto esse tempo, que lições você tem tomado desse tempo? Qual a sua leitura desse tempo que nós estamos vivendo? Eu acho que é um tempo que nós temos a oportunidade de nos voltarmos para dentro do nosso lar e olharmos algumas coisas que deveriam ser mudadas, outras coisas que nós deveríamos investir mais tempo. Quais são as nossas prioridades? Esse tempo nos dá, parece até uma redundância, né? O tempo nos dá mais tempo para pensar, para refletir. Para quem não tinha tempo para ter intimidade com o Senhor, ou para buscá-lo, ou para poder ouvir, ler a sua palavra, meditar, agora não tem desculpa mais, né? Nós temos todo esse tempo e ao mesmo tempo é um tempo para nós, além de refletir sobre isso, sobre a nossa vida, olhar para os outros que talvez não tenham as mesmas condições que nós temos, e esse tempo não está sendo tão fácil para eles, né? E isso às vezes dói no meu coração, principalmente pelas estatísticas de violência doméstica, violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso tem me incomodado e tem doído no meu coração, que nós como cristãos devemos falar, devemos fazer alguma coisa com relação a isso. Sim. Eu acho que esse tempo me faz pensar sobre várias coisas, além da nossa família em si, do que as pessoas estão passando, vivendo e que resposta nós podemos dar como pessoas que acreditam em Deus para essa realidade do contexto que nós vivemos hoje. É verdade. Eu ouvindo alguém e lendo a respeito sobre esse assunto, um dos teólogos que eu li, ele disse assim que os 3 pilares do mundo foram abalados: o pilar econômico, o pilar científico e o pilar financeiro.
Então, nenhum desses pilares tem respostas para esse tempo. Eu, particularmente, e eu creio que você também nunca viveu num tempo em que o mundo parou, né? Não. Foi o primeiro ano que eu não participei de um culto, por exemplo, de Páscoa dentro de um templo. Então, eu nunca vi isso. Vai ficar para os livros de história isso aí. E também, pensando a respeito, quando os pilares do mundo foram destruídos, Deus mostra que a nossa esperança tem que estar nele, não é verdade? Verdade. Então, Deus nos ensina algumas lições muito preciosas. Os irmãos que nos veem não sabem, também minha irmã, ela e o seu esposo são líderes ou são credenciados pela Universidade da Família na área de educação de filhos e no curso de casais. De repente, a gente os traz para cá um tempo para a gente fazer um curso nesta área, para que a gente possa também aprender nisso tudo. Na questão de relacionamento familiar, Lilian, esse é o mês da família, o que essa pandemia tem te mostrado? O que você tem aprendido com isso? Eu acho que esse tempo é esse tempo de olhar mais para os relacionamentos, né? Ouvir mais, ver além do que as palavras dizem dos nossos filhos, né? Nós temos um tempo maior para ouvi-los e, além disso, ler, fazer a leitura mesmo do que eles expressam, como eles se sentem. Eles têm maior tempo para falar conosco também, porque no dia a dia eu que trabalho fora, vocês também que trabalham no ministério, nós acabamos tendo um tempo mais reduzido. E é muito importante, né, que a gente possa ouvir, e são coisas boas, né, como nós vemos que eles amadurecem, que coisas que eles aprenderam, princípios estão sendo aplicados na vida deles, e você vai podendo constatar várias coisas que Deus tem feito também. Eles têm começado a caminhar sozinhos, porque meus filhos já são 2 adolescentes e um jovem, então você já vê que princípios que foram colocados e vivenciados, eles estão vivendo sozinho, caminhando sozinho com alguns princípios. Eu acho que, nesse sentido, na família minha em si, nós conseguimos ver isso daí e outras coisas que nós precisamos mudar, né? Assim, nossa, isso não está bem, eu preciso melhorar nesse aspecto. Então, é um tempo de reflexão, autoavaliação. É um tempo que é importante. Eu acho que a crise serve para crescimento também. Verdade. Eu estava lendo... tem um livro do John Piper, né, que você também, eu acredito que já tenha lido. Ele tenta entender o que Deus está fazendo. Eu estava olhando também um outro escritor, Paul Washer. Ele diz que às vezes a gente fica perguntando o que Deus está fazendo. A pergunta maior não é esta, né? Ele diz que o importante, se você conhece de fato Deus, você não precisa estar preocupado com o que Ele está fazendo, porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele tem o controle de tudo. Então, como você disse, eu acho que esse é um tempo de a gente ter tempo para Deus, né? Oração, leitura da palavra, estreitar relacionamentos entre a família, resolver algumas pendências que tem com a família, né? Eu acho que nessas horas os filhos também ficam com os nervos à flor da pele em alguns momentos, né? Porque estão o tempo todo juntos, uma hora sai faísca, né? É verdade. Então, Lilian, eu não sei que palavra que Deus colocou no seu coração para compartilhar conosco, mas eu quero deixar esse tempo para você compartilhar essa palavra que Deus colocou no seu coração e que Deus fale através da sua vida aos nossos corações. Fique à vontade. Amém. Então, quando você me convidou já para ir à Jandaia do Sul, uma parábola que Jesus fala em Lucas, nós lemos em Lucas, ficou muito forte, que seria algo importante para ser compartilhado, que fala ao meu coração, eu creio que vai falar do coração de cada um. Amém. A cada uma das pessoas que estiverem assistindo também. É a parábola que está em Lucas 15. São 3 parábolas neste texto, Lucas 15. E a parábola que eu gostaria de compartilhar é a parábola da dracma perdida. Sim. Que está no versículo 8, 9 e 10. Eu vou fazer a leitura, né,
Ou qual mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Então, nesse capítulo do Evangelho de Lucas 15, nós vemos 3 parábolas sobre coisas perdidas que são encontradas. Mas as 2 primeiras, eu acho interessante a forma que Jesus as apresenta. Ele apresenta no formato de questionamento. Não, ele não fala, não descreve o que acontece, simplesmente. Ele é uma pergunta, né? Lá quando ele fala que homem, que fala das ovelhas, da ovelha perdida, fala que homem dentre vós. Então ele está fazendo pergunta. Que faria? Como essa pessoa reagiria? É impossível, ela não faria isso. Que mulher que não faria isso se perdesse a dracma? Que homem que perdeu a ovelha que não faria isso? Então é um questionamento para nós e esperando uma resposta positiva, não. As pessoas fariam isso, é lógico, é normal, a pessoa fará isso. Se ela perdeu uma dracma, essa mulher vai buscar, ela vai procurar. E eu penso que é um texto pertinente ao tempo que nós vivemos, no contexto que nós vivemos de pandemia, dessa situação, às vezes em quarentena em alguns estados, em algumas cidades em situação de quase lockdown. É um tempo que nós vemos muito sobre perdas na televisão, né? Perdas de vida, perdas de emprego, perdas e perdas e perdas, e eu pensei e refleti sobre isso, a questão de perdas. Algumas perdas são irreversíveis, as pessoas que morreram. Se nós temos fé, nós sabemos que um dia nós encontraremos. É verdade. Mas perdas irreversíveis para hoje, né? O emprego você pode conseguir outro, a vida não há como conseguir outra. Mas a questão que eu gostaria de refletir hoje com todos, refletir com vocês, é essa questão de uma perda que você pode buscar. Amém. E é uma perda, é algo que nós perdemos às vezes dentro de casa. Uma certa ocasião eu estava lendo um texto e falava assim que nós não perdemos os nossos filhos lá fora. Nós começamos a perder nossos filhos dentro de casa. Então esse texto nos traz algumas reflexões, alguns pontos que eu gostaria de refletir com todos vocês nesse sentido. Quando Jesus fala, em outras palavras, quem não faria isso? Quem não faria o que essa mulher fez? Então, quem é essa pessoa que faria essa busca, essa procura? É aquela pessoa que valoriza o que tem. Ela tinha 10 dracmas e ela não abriu mão daquelas 10 dracmas. Ela perdeu uma, então ela tinha aquele valor para ela, e quando ela perdeu, ela assume que ela perdeu. Às vezes nós perdemos e deixamos perder para manter uma imagem para a sociedade. As coisas não estão bem e nós vivemos parecendo que está tudo bem. E às vezes o parecer é mais importante do que ser, o ter é mais importante do que ser. E eu acho que essa parábola nos chama a atenção para uma reflexão. Existem coisas na tua casa, na minha casa, nas nossas casas, que podem ser recuperadas sim. E esse é um tempo oportuno que Deus nos dá para isso, para revermos esses valores, revermos essas coisas que nós temos perdido, para nós buscarmos resgatar. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aceitar que nós perdemos, que existem coisas que nós estamos perdendo. Olharmos mesmo claramente que existem coisas que nós perdemos. Eu até li um tempo atrás, num livro que é um ensaio sobre a cegueira de José Saramago, em epígrafe daquele livro, ele fala: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Então, nós temos um tempo agora muito grande que nós podemos olhar, ver e reparar. Reparar as coisas que nós estamos perdendo dentro da nossa casa.
Verdade. E além de reparar, nós temos que assumir, nós perdemos sim. Não é só perceber que perdemos. Porque às vezes nós vamos perdendo e parece assim, como se fosse, nós vemos a nossa família como se fosse uma paisagem. Várias coisas já fazem parte da paisagem, né? Isso daí é comum, mas nem tudo que é comum é normal e é o que Deus quer para nós. É verdade. E essa mulher, nós vemos que ela realmente vê que perdeu, e em segundo lugar, ela acende a candeia. É como se acendesse uma luz. As casas na Palestina, como você sabe, Ju, são casas mais escuras, sem janelas. A parte arquitetônica das casas no passado, naquela época, hoje não tanto, são mais modernas, é lógico, mas naquela época eram bem escuras, então era necessário que se trouxesse, que se ligasse a luz. Na verdade não tinha luz, né? Mas as candeias, né, fossem acesas para essa pessoa ver as coisas como estavam. Então essa mulher reconhece que perdeu, que era algo de valor, ela queria encontrar, e ela não poderia encontrar não enxergando direito. Ela acende essa candeia para começar a olhar dentro da casa. E isso tudo nos traz aquele texto de Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Então nós devemos trazer para dentro da nossa casa, quando nós estamos perdendo coisas e nós não sabemos o que fazer, onde está, por onde começar. A palavra de Deus sempre é a resposta correta, a resposta na hora exata. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós devemos trazer a luz da palavra de Deus para dentro da nossa casa, para vermos onde nós perdemos. Porque a hora que nós acendemos a luz, nós vamos constatar, não só vamos com o tempo achar que nós perdemos, mas nós vamos começar a olhar com mais clareza coisas que não deveriam estar ali. Verdade. Coisas que deveriam ser tiradas dali. Hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas confiam em visões de diferentes coisas. Na ética, nossa, tem que ser politicamente correto, uma ética, às vezes, situacional, uma ética relativista. Nós devemos ter uma ética baseada em princípios da palavra de Deus, uma prática baseada nos princípios da palavra de Deus. Então, na nossa casa nós temos que trazer essa luz da palavra de Deus, e é tão maravilhoso que nós temos. Jesus já deixou a sua palavra, ela tem resposta, ela tem consolo, ela tem exortação, ela nos admoesta, ela nos repreende, ela nos direciona ao caminho correto. Amém. E outra imagem de luz, como essa candeia, que eu lembro nos evangelhos, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Verdade. A presença de Jesus tem que estar no nosso lar nesse momento difícil, nesse momento de perdas, que são mais que financeiras, mas que são perdas, às vezes, e muitas vezes, de relacionamento, perdas de valores, de princípios que vão sendo deixados de lado. Além disso, de reconhecer que perdemos alguma coisa de valor, de acendermos a luz, trazermos a palavra para dentro da nossa casa. Nesse texto, ainda no versículo 8, fala que ela varre a casa. Então não adianta nós acendermos a luz, olha, está tudo isso daqui, então a gente sabe o que está acontecendo, mas ela se esforça para buscar resolver o problema. Eu achei interessante que não fala o texto que ela ficou procurando, né? Levanta o sofá, levanta isso, vou lá procurar. Talvez alguns de nós faríamos isso. Se está com muita pressa, né? Onde será que eu deixei a chave? Vou procurar. E interessante que ainda essa parábola fala que ela perdeu e ela sabia que tinha perdido dentro da casa, né? Era na casa dela que aquilo estava perdido. E ela começa a varrer e limpa, e nós que somos donas de casa, e os maridos que ajudam também, os filhos, sabem que não adianta varrer superficialmente, né? Deixa o tapete lá, nós varremos e tem coisas lá embaixo, nós precisamos tirar tudo. Existem coisas nas nossas casas, às vezes, dizendo no sentido de relacionamentos, não da estrutura física, como se fosse aquele quartinho da bagunça, né? Que nós precisamos dar uma mexida lá, nós precisamos ver o que tem acumulado lá dentro. Em nome de Jesus. Quais são as coisas que estão sendo de estimação nossa que não fazem nenhum bem? O
que é tão importante que a gente não pode tirar? Tem que tirar sim, se for aquilo que está prejudicando daquele valor, daquele princípio, ser praticado na nossa família, nós temos que tirar. E pensando nisso, sobre varrer toda a casa e ver as coisas que precisam ser mudadas, eu lembro de uma vez que eu fiz uma dinâmica com as crianças na escola e num centro educativo, na época que eu estava trabalhando como voluntária num projeto de uma amiga minha, Fernanda, que é o projeto Bem Querer. E eu pedi para as crianças colocarem o que elas mais queriam, qual que era o maior sonho que ela mais desejaria. E eu fiquei muito emocionada e com o coração apertado de ler aquelas cartinhas do que elas esperavam. E elas colocaram naquelas cartinhas várias cartinhas. Eu pensei, algumas vão falar brinquedos, né? Porque quando eu trabalhei no projeto voluntário há uns 20 e poucos anos atrás, na Legião Feminina, eram outras coisas, né? Os pais que estavam muito preocupados com os filhos naquela época, hoje tem muitos pais preocupados com os filhos, mas o que me doeu o coração das crianças preocupadas com os pais. Aqueles bilhetes, um falava: tia Lilian, eu gostaria que não tivesse palavrão na minha casa. Tia Lilian, eu queria que meus pais não bebessem, parassem as brigas na minha casa. Tia Lilian, eu não gostaria que meu irmão usasse droga. Tia Lilian, eu queria que minha mãe parasse de chorar, porque meu pai chega, ele bebe, chega e ele briga com ela. Então é muito triste ver isso, né? Coisas que vão acumulando, aquela sujeira que vai ficando na casa. E as crianças hoje estão gritando sobre isso, que elas querem que tire, né, essas coisas. Então, o que será que na nossa casa nós temos acumulado? Né? Nós vamos guardando entulhos emocionais, nós vamos guardando tantas coisas que vão criando barreiras para que a gente encontre realmente o que tem de valor. Porque os filhos, como a Bíblia diz, são herança do Senhor, são pedras preciosas, são o que de mais valor Deus nos deu. E o que tem impedido de que nós encontremos ou tenhamos relacionamento de comunicação, de amor, de bem, porque as crianças, nesse sentido da mulher que varre a casa e a diligência, os filhos têm que aprender que as coisas nós devemos dedicar. Hoje em dia as crianças, eu vejo na escola, têm muita dificuldade de lidar com a frustração. Elas querem algumas coisas de forma imediata em algumas situações, e às vezes nós pais podemos errar dando logo as coisas e não ensinando eles aos princípios de ser responsável pelas coisas, né? Até no curso de educação de filhos, que fala do curso Como Criar Seus Filhos, toca nesse assunto, né? Que nós devemos estar mais preocupados em educar filhos responsáveis do que obedientes. Porque às vezes a criança é obediente por medo de punição. Mas quando eles são responsáveis porque existem princípios e consequências. Então nós temos que ensiná-los a essa importância de buscar. Talvez o resgate daquele valor perdido dentro do nosso lar vai ser em companhia dos nossos filhos. Vai ser um caminho de perdão, de comunicação, de restauração. Talvez vai ser com o nosso cônjuge. Vai ser aquele caminho que vai ser necessário tirar as coisas que estão atrapalhando. E deixar a casa mais limpa, mais aberta, um relacionamento que flui melhor. Amém. E uma coisa que nós perdemos na nossa casa também é a presença de Jesus, muitas vezes. É a presença da palavra de Deus como regra de fé e prática em nossas vidas. É a busca pelo Senhor quando as coisas estão difíceis. É tão bom quando nós reunimos nossos filhos, não é? E podemos reunir em volta da mesa e conversarmos sobre o dia a dia. Orarmos quando eles falam dos problemas deles, nós podemos orar. Nós sabemos que a situação que está no Brasil é só Jesus. É uma situação que tem ultrapassado o que nós podemos fazer. Mas nossos filhos têm que entender que não só nas nossas palavras, mas na nossa vida, a coerência da vida com as palavras, que nós possamos buscar Deus mesmo. Que eles veem que nós não falamos só, confie em Deus, mas que Ele vê nós nos rendermos ao Senhor, buscarmos de fato o Senhor, como nós falamos para que eles devem buscar. Amém.
E além disso, essa busca, ela varre tudo, ela procura, e fala lá no texto que ela faz de forma diligente, persistente, até que encontre. Amém. Ela não vai diligente, mas é até que ela não abre mão. Até ouvi ontem uma palavra do pastor Hernandes falando o seguinte, que era o tema da mensagem dele era: não desista da sua família. Né? Às vezes nós desistimos, colocamos prioridades em tantas coisas, e eu lembro na época que eu trabalhei no Conselho Tutelar, pessoas que se diziam cristãos mesmo, e falavam para mim, eu falava: nossa, seu filho, olha a situação, nós temos que fazer alguma coisa. E quantas mães eu ouvi falar: olha, moça, eu já deixei na mão de Deus, está na mão de Deus. Eu falei: mas ele deu ele para a senhora. É verdade. E a responsabilidade é da senhora, do senhor. Não, mas eu já deixei. E quantos desses que se envolveram com drogas, tiveram uma vida difícil, porque essa mãe ou esse pai simplesmente deixaram, mas Deus confiou nossos filhos para que nós cuidássemos deles. Então, nós não devemos desistir da nossa família, nós não devemos abrir mão do que Deus nos deu. Eu acho interessante ainda nesse texto, quando fala no versículo 9, que ela encontra as vizinhas e amigas e ela vai celebrar quando ela encontra aquilo que ela perdeu. Que triste quando nós não temos a família para celebrar. Embora é importante celebrar, mas aqui nesse texto ressalta que ela foi celebrar com as amigas e as vizinhas. E quantas vezes nós celebramos com tantas pessoas? Vivemos e priorizamos tanto o que está da porta para fora da nossa casa. E não celebramos tanto com os nossos filhos, com a nossa família. Nós temos que... Eu acho que esse tempo nos faz pensar, porque nós somos obrigados a ficar, em alguns estados e cidades, obrigados a ficar em casa. Isso não é uma coisa ruim, não. Eu acho que é algo que Deus pode nos ensinar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Ele nos permitiu esse tempo, o que podemos aprender? Em vez de ficar questionando por quê? Mas Deus tem algo para nos falar. Então, nós temos que estar abertos e temos a oportunidade de buscar mais, ler mais a palavra, conversar mais com os nossos filhos, buscar essas coisas que estão perdidas, que podem ser encontradas. E concluindo, retornando aos pontos que nós refletimos, quando algo está perdido, que nós achamos que está perdido, e nós sabemos que é lá dentro de casa, porque essa mulher sabia que era na casa dela. Nós também, às vezes, sabemos que é na nossa casa, alguma coisa não está boa. E esse tempo de quarentena nos dá essa oportunidade de rever. Amém. Voltar para casa, esse valor eu não abro mão. Eu quero encontrar isso que eu perdi. Como ela acendeu a candeia, vou trazer à luz a palavra de Deus. E vou meditar no que Ele tem para minha casa. Às vezes nós não sabemos o que fazer, mas Deus nos direciona, Ele pode nos ajudar. Às vezes fala assim: nossa, mas meu filho está tão difícil, minha esposa, meu marido, mas para Deus não é impossível. Em todas as suas promessas não existe impossível. Amém. Então nós podemos nos dedicar no tempo com Ele. Às vezes aquela situação difícil é para nós nos colocarmos mesmo diante dEle. É como falando sobre o país em Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu virei e sararei sua nação. Ele pode restaurar nossa família, nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a mulher, a esposa de cada irmão, de cada pessoa, de cada amigo. Não existe impossível para Ele. Então nós devemos trazer essa luz da palavra de Deus para dentro da nossa casa, trazermos Jesus, recebermos Jesus e conversarmos com Ele através da oração. Nós podemos falar com o nosso Mestre. Ele nos deixou um canal aberto de comunicação. Além disso, fazer a nossa parte, buscar diligentemente, como essa mulher que varria a casa, e vamos tirar o que não é importante. Quantas coisas nós colocamos na frente de Deus, quantas prioridades invertidas na frente dos nossos filhos, na frente da nossa família, na frente do nosso cônjuge.
que precisam ser reordenados essas prioridades. Quantas coisas ficam lá, escondidinhas naquele quarto, que precisa ser tirado, né? Nós precisamos mexer naquilo tudo. Além disso, fazer de forma diligente, persistente, até conseguir encontrar aquilo. E celebrar, sim. Não como nessa parábola que ela celebrou com os amigos e os vizinhos. Não é que nós não podemos, nós podemos também. É celebrar com a família. Celebrar com eles, celebrar com o filho, cada conquista, celebrar, chorar com ele, às vezes, com ela, com o esposo, que às vezes muitos esposos de vocês que estão me escutando, ou esposas, estão perdendo o trabalho, não sabem mais o que fazer, mas Deus é a solução. Ele pode fazer além. E nessa hora é a hora de nós sermos aquela pessoa de Deus na vida do outro. Mães na vida dos nossos filhos, que talvez perderam, já são casados, têm filhos e não sabem o que fazer. É hora de nós dobrarmos os nossos joelhos e não esperar de governo, de filosofia, de medicina. Nós devemos esperar naquele que tudo pode, e ele pode mudar toda e qualquer situação. Então eu desafio você, meu irmão, que nós possamos mesmo nos entregar para o Senhor e saber que Ele está no controle, que nada foge. Ele está vendo tudo que você está passando, que eu estou passando, que as pessoas estão passando, e que possamos ser sensíveis à dor do outro, porque é muito fácil nós acabarmos só procurando as coisas que nós perdemos, ficarmos dentro da nossa casa e aquilo não refletir fora. Lá em Deuteronômio fala que as pessoas, assim, naquele texto de Deuteronômio 6, 4, que fala: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Aí fala que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, e nós ensinarmos nossos filhos no caminho, andando, e as pessoas, e nos umbrais da nossa porta. Isso significa que as pessoas possam ver que lá na nossa casa pode ter uma palavra de alento. Você pode ajudar alguém a encontrar aquilo que ele perdeu. Quando você tem Jesus na tua vida, na tua casa, isso pode ser, seu lar pode ser um lugar de refrigério. Embora você às vezes não possa receber pessoas lá, mas você pode chegar a ela de outras formas e procurar saber como as pessoas estão. Que hoje em dia as pessoas têm sofrido muito. Nós temos que estar atentos a isso, não só pensando no nosso lar, mas pensando no lar dos outros. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê sabedoria para nós não abrirmos mão da nossa família. E como é esse texto aqui, né, é uma pergunta de Jesus para nós: quem não faria isso? Eu não quero ser essa pessoa que fala: eu não faria. Nem você. Que possamos responder para Jesus: nós também faríamos isso. É essa palavra que eu gostaria de deixar essa noite com todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas e famílias. É uma palavra desafiadora, né? Nesse último encontro de maio, mês da família, é uma palavra que desde o início do mês me veio no coração, naquele texto de Neemias, que o profeta Isaías chega até ele e fala assim: põe em ordem a sua casa, né? Então é hora, né? É uma providência de Deus, essa situação toda, para a gente colocar a nossa casa em ordem, colocar os pingos nos is, né? Sob a luz, Lilian, toda a sujeira aparece. É verdade. Aparece, a gente tem que limpá-la, né? Uhum. Não adianta colocar no quarto da bagunça da nossa vida e esquecer que está lá. É hora de colocar em ordem. E o nosso bem mais precioso, você acabou de dizer, e eu também creio assim, neste mundo, é a nossa família. Se você que está nos assistindo, de repente, não tem mais uma família, ou alguém do seu lado, saiba que você tem uma família maior, que é a família de Cristo. E Jesus está aberto, Ele diz para você: vinde, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar, né? Eu estou contigo em todos os momentos. Eu te recebo como você está e desafio você a mudar a sua vida, né? Obrigado por essa palavra, Lilian, uma palavra de desafio que Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que falou ao coração de muitas pessoas que nos assistiram, estão nos assistindo. E eu queria convidar você, Lilian, a fazer uma oração para nós concluirmos esse tempo. Sim.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa, porque quando nós nos colocamos na Tua presença para refletir sobre o que o Senhor diz na Tua palavra, é algo maravilhoso, é um privilégio para nós ouvirmos o que o Senhor tem para falar para as nossas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a não abrirmos mão, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, da nossa família. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa ainda que não se casou, são pessoas que esperam no Senhor alguém que o Senhor tem para elas. Pai, que nesse momento difícil possamos ser bênção na vida uns dos outros nas nossas famílias. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, essas famílias que estão sofrendo a perda real de alguém que foi, Senhor. Perdas de emprego, perdas, Senhor, de relacionamentos, que com tudo isso têm sido afetados. Eu peço que o Senhor entre, Senhor, e fale aos corações dessas pessoas, que eles possam encontrar esperança no Senhor, que não há motivo para desistir da vida, mas ele pode olhar, como o Júnior disse, que há esperança, há um refrigério no Senhor. Ele tem uma família, que ele é parte do Senhor, ele é teu filho, e ele pode buscar no Senhor a solução para os seus problemas, ele pode buscar no Senhor o consolo, o alento, um direcionamento, Pai. Nós te louvamos por esse tempo abençoado do Senhor. E pedimos pela nossa nação, pelas famílias da nossa nação, pelas crianças que têm sofrido abuso sexual nos lares. Senhor, pelas pessoas que têm sofrido violência doméstica nos lares. Pai, nos levanta, Senhor, para que possamos olhar para além das nossas casas, para as pessoas que sofrem, e que possamos, ó Pai, amá-las como o Senhor amava cada pessoa que passava pelo Senhor. O Senhor não era indiferente a elas, ó Pai, o Senhor realmente se compadecia delas. Nos ensina e nos ajuda, Senhor, a termos o coração que se compadece do outro que sofre, e que possamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, como fala a Tua palavra, colocar os nossos olhos, estar postos no Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lilian, manda um abraço apertado, tenho certeza que você vai fazer isso pessoalmente, no seu querido esposo, meu cunhado, irmão mais chegado. Deus abençoe ele, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, e que logo, em breve, a gente possa se ver pessoalmente. Depois que tudo isso passar, nós vamos celebrar, como essa mulher aí da parábola. Vamos celebrar a vitória, porque nós vamos encontrar a saída para tudo isso. Deus está conosco. Amém. Que Deus abençoe você que assiste. E logo após nós terminarmos esse tempo de conversa aqui, vamos concluir, você vai ouvir uma música que eu compus no momento difícil da minha vida. Eu olhando para o Salmo 121, verso 1, diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro, o nosso socorro, a nossa segurança estão depositadas em Deus. Não apoie a sua vida, a sua segurança, a sua família, as suas finanças em qualquer outra coisa que não seja no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Lilian, Deus te abençoe. Muito obrigado por essa palavra. Falou muito, calou no meu coração. E que Deus use sua vida grandiosamente em todos os momentos da sua existência, em nome de Jesus. Abraço para todos. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço o convite. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abençoe a Cláudia, as crianças. Nós estamos com saudade de vocês. Espero também celebrarmos logo, que quando tudo isso passar, juntos. Que Deus abençoe suas vidas, vocês que têm assistido, acompanhado essa live. Que Deus também abençoe sua vida. Coloque a sua confiança no Senhor, como fala naquele trecho da palavra de Deus, que nós devemos colocar, nossos olhos devem estar postos no Senhor. Que você coloque seus olhos no Senhor, espere nele. Sua esperança nunca será decepcionada. Amém. Que Deus abençoe. Até mais, queridos. Amém. Que Deus, a paz esteja com todos.
As situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração. E o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração. E o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar.